Fala pessoal, sou com você, seu nerd professor, sou o professor nerd, você decide. Finalmente chegamos à parte final da análise do episódio 8, aquele que vem com a Aurora da terceira temporada de A Roda do Tempo, a season finale. E eu já fiz um vídeo com minhas primeiras impressões, né, uma react sobre o episódio em si. Falamos sobre o arco de Tanchico, falamos sobre o arco da Torre Branca e agora é a hora de falar sobre o arco do deserto, que é onde aconteceu grandes reviravoltas e tivemos movimento de verdade aqui no deserto Aiel. E a gente vai ver o que aconteceu com o Randy, com a Moraine, né? Com o Egwene, o Lan e todo mundo, certo? Então já deita no like, clica no gostei que você ajuda pra caramba o canal. Se você tá chegando agora, bem-vindo ao canal Nerd Sora, que eu falo de filmes, séries, livros, animes e muito mais. A Roda do Tempo tá sempre no nosso radar. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não ficar por fora e tá sempre recebendo vídeos novos quando eu publicar aqui. Então, seguinte, se você quer mais conteúdo ainda, então que tal se tornar um membro aqui do canal? Tem 4 níveis. Você pode escolher membro desde um membro noviça, soldado, até se tornar o dragão renascido. Você decide, o valor é mais uma ajuda para o canal. Tem vários benefícios. Clica aqui em Seja Membro que você vai conhecer esses benefícios. Fechou? E eu conto com vocês para poder diminuir minhas horas como professor e vir trabalhar mais aqui no canal e fazer mais vídeo para vocês, que eu sei que vocês gostam. Show? Ah, lembra de hypar também, tá? Clica aqui em hype que você vai ajudar pra caramba. Compartilha também, já sabe, todo esse pacotão ali. E estamos aqui então no deserto Aiel. Episódio começa mostrando a Egwene e o Randy. Vamos ver. E o nosso dragão renascido tá aqui fazendo a colheita. Que colheita é essa, Aldo? Se vocês não lembram, no episódio 6 aconteceu aquele ataque do Samael que acabou quando o Randy atacou o Samael ali, conseguiu contra-atacar, ele matou a menina, aquela que é a neta do Huarque. E ele tinha, no início do episódio, pegado a lança dela, que ela estava treinando para ser uma donzela da lança, e causou Tó com ela. E ele está cumprindo a sua Tó aqui, fazendo a colheita, que foi o que ela disse que ele teria que fazer. Mesmo após a morte dela, a Tó continua, porque a Tó é dele, não dela. Então ele precisa sim fazer isso para que a sua honra seja limpa, vamos dizer assim. A Egwene chega, ela tá aqui vestida com as suas roupas de aprendiz de sábia e vai convocar o Randy porque as sábias querem falar com ele. Agora, o que será que elas querem com ele? Já levar ele para Alcair-Dal, que é o que a gente está esperando? A gente vai descobrir mais tarde. Mas antes de descobrir o que vai acontecer lá, essa cena é muito importante. Moraine chega numa caverna onde Samael está amarrado. E isso aqui eu tinha falado quando eu fiz a minha análise do episódio 6, que o Samael não podia ter morrido, cara. Era jogar fora um personagem tão importante e que poderia trazer muita coisa ainda para a série. A conversa entre Moraine e Samael é bem impactante. Ela pergunta para ele, né, sobre quem ele foi, ele diz que foi um general, que na verdade ele reinventou a guerra, e isso é muito importante e muito interessante. Eu até coloquei na minha enquete o Samael para vocês escolherem quem seria o personagem que viria em vídeo aqui. Não ganhou, ganhou a minha primeira vez, agora ganhou a Leane, né? Mas o Samael vai estar lá, vocês vão poder escolher. Só que ele realmente é o cara que reinventa a guerra. Durante o período da Segunda Era, a paz era tão grande que ninguém sabia mais o que era a guerra e como guerrear. E o Samael é o cara que faz isso. Ele é muito poderoso, aqui na série ele não é. Mas nos livros ele é extremamente poderoso. E inclusive ele é esse cara, esse general. E o que a Moraine traz aqui? Ela usou Sakarnen para blindá-lo e amarrar a blindagem. Inclusive é a Moraine quem ata a blindagem que proíbe o Samael de canalizar. E isso aqui, cara, é um salto para Moraine, porque atar a blindagem era algo que as Aes Sedai da Terceira Era não sabiam fazer. Tanto que quando a Moraine teve a sua blindagem atada lá no final da primeira temporada pelo Ishamael, ela não entendeu o que aconteceu. Foi o Randy que entendeu. E aí o Randy foi lá e soltou. Ela não enxerga como é que o Samael fez aquilo, mas ela entendeu como fazer. E usando o Sakarnen, ela conseguiu então blindar o Samael. Assim, ele não pode canalizar, está amarrado também, então ele não consegue fugir daí.
E nessa conversa, ela quer que o Samael se torne o professor do Randy. Isso eu também já tinha falado lá na análise do 6º episódio. Isso acontece nos livros, mas com o Asmodan. E quem blinda o Asmodan, na verdade, é a Lanfear. Ela semi-blinda ele, ela deixa um espaço aberto para que ele possa canalizar só um pouquinho, que é para que ele possa fazer as tramas e o Randy possa ver. E isso acontece nos livros e o Asmodan se torna o professor do Randy. Aqui é para acontecer isso com o Samael. Já havia cantado essa pedra e dito que isso poderia acontecer depois daquele ataque no 6º episódio. Primeiro eu achei que o Asmodan iria aparecer, depois como o Samael aparece e faz esse ataque, eu fiquei naquelas, bom, então o Asmodan não vai mais aparecer. E aí o Samael vai fazer esse papel de professor. Mas a gente... Bom, vamos deixar para mais para frente para falar o que vai acontecer. Piscamos e estamos em Terra Ranriot. Sim, Lanfear, que tá aqui de branco, com o cabelo curto, encontra a Randy nos seus sonhos e eles vão ter uma conversa que vai ser, acho que, a conversa final entre os dois. Cara, essa conversa ia acontecer, a gente sabia, mas foi tão estranho, eu não sabe... Foi feita uma construção, eles passaram tanto tempo juntos e essa conversa foi tão curta, simples, apressada. Eu senti que ficou falso. O Randy foi ali para fazer isso. Quando as sábias convocaram ele, era para eles fazerem isso. Tá? Esse era o objetivo. Colocar a Lanfear contra a parede. Mas, sei lá, eu acho que a Lanfear... Tudo bem que ela é apaixonada pelo Listerine e quando ela tá perto do Randy ela fica meio boba. Mas, cara... Essa interação entre eles ficou bem ruinzinha, na minha opinião, até que a Egwene chega. Mas antes dela chegar, claro, a Lanfear começa a canalizar o poder verdadeiro dentro de Tel'aran'rhiod. E você repare que o poder verdadeiro parece a mácula de Saidin, não parece? Só que ela não leva à loucura quem o canaliza, porque mulheres o canalizam também. E aqui é simplesmente uma mulher rejeitada e pirando. Eu acho que simplificaram demais a Lanfear, tá? Apesar dela ser simples e realmente ela ser uma mulher assim, ficou meio estranho essa simplificação dela. Você não acha? Sei lá. Eles querem colocar ela como a líder dos escolhidos agora, sem o Ishamael, porque ela é muito poderosa e tal. Querem dar um papel importante para ela. Só que ela não pode entrar em contato com o Randy. Sabe? Sempre que ela entra em contato com o Randy, ela vira uma boba. E aí ele diz não pra ela, ela entra em pira, assim. Então, não sei, comente o que você acha. Não, eu achei estranho essa questão. A Lanfear ela é muito poderosa, muito inteligente, muito manipuladora. E ela se deixou manipular muito fácil. E é quando a Egwene entra no sonho, bem na hora que ela parecia que ia atacar ele, e aí ela dispersa a Lanfear, manda a Lanfear embora. Egwene realmente é poderosa o suficiente para fazer isso, ainda mais com a Lanfear meio desestruturada, mas também é aquela coisa, né? No último episódio ela não conseguiu fazer nada, e aí nesse aqui ela consegue já empurrar ela. Teve um avanço muito rápido e muito grande de forma muito rápida, mas a cena ficou bonita, né? A cena é bonita, os efeitos especiais estão bem interessantes, bem legais. Eu gosto desse efeito em Tel'aran'rhiod, se vocês olharem, vocês podem ver que ao redor tem um blur, né? Que não é bem o mundo real, dá pra sentir isso. E apesar de eu ter achado que essa cena ficou meio simplista, ela ficou legal, tá? Visualmente ela é muito bacana. E olha esse frame, né? A Lanfear meio que se separa em três, são três posições diferentes dela batalhando dentro dela. É muito incrível, é incrível, né? Sentir como ela é realmente um monstro. Ela não é bonzinha, não, cara. Aquela conversa que ela tinha de que ela quer se livrar do Tenebroso e não sei o que. Não, cara. A Lanfear foi a primeira a jurar lealdade ao Tenebroso. E de acordo com o que ela diz aqui na série, ela fez isso lá quando Kolandan foi destruído, lá quando ela abriu, naquele momento. E ela fez isso para se salvar. Ela pensa nela mesma, ela não pensa nos outros. E aqui está a Lanfear, que realmente existe, né? Ela é isso. Uma mulher completamente sem controle quando o assunto é não ter aquilo que ela quer. E essa cena que muita gente especulou, né, dos dois deitados juntos na tenda Aiel, eles estavam ali exatamente nessa situação, né? Então a Egwene estava dentro do sonho do Randy, então o objetivo era realmente descobrir uma forma de se livrar da Lanfear. Só que o que acontece? Isso leva a Lanfear a
mover as suas peças no tabuleiro. Agora ela sabe que a Moraine não tá mais do lado dela, ela sabe que o Randy não quer nada com ela sabe do perigo que é a Egwene, então ela vai se movimentar. E esse momento é muito legal, porque o Randy vai dizer, ela vem atrás de mim agora. E aí todo mundo começa a se preparar para atacar, como se a Lanfear fosse aparecer do nada. Olha que legal. Parece os Power Rangers se preparando para o ataque. Ela vem atrás de mim agora. Onde ela tá? Esperando. Ela não é tão paciente. Só que é claro que ela não aparece, aí todo mundo brocha. Ai, cara, esse episódio tem umas coisas muito idiota. Sério, ficou muito legal, todo mundo se preparando, e aí, ué, não vem? Não? Não vai vir mesmo? Tá. E aí eles guardam as armas. Por quê? Ai. Mas aí as sábias decidem que então é a hora finalmente de ir para Alcaerdal. Na verdade, quem decide isso mais é o Randy, né? Vamos de uma vez porque tá na hora. É a Moraine também. Então vamos chegar lá antes que a Lanfear apareça. Só que a Lanfear chega antes. A Lanfear vem para cobrar a dívida que a Melindra tem com ela. Pra quem não lembra, a Melindra é aquela a Aiel, que não é uma Aiel, ela é de Malkier e ela foi salva de Malkier, aquela que teve conversa com o Lan durante um tempo. Nos livros, a Melindra, ela é uma amiga das trevas, não é de Malkier, é uma Aiel, amiga das trevas, e é muito mais impactante esse modo como é nos livros, porque daí a gente percebe que também entre os Aiels tem amigo das trevas, enquanto que aqui na série parece que os Aiels são todos bonzinhos, né? Com exceção dos Shaidos, que são os malvados da história. Mas aí tem a Melindra, que é uma Aiel e é amiga das trevas. Aqui não é uma amiga das trevas, ela foi salva, né, pelo Tenebroso em algum momento, e a Lanfear coloca isso na conta dela. Só que assim, a Melindra não foi salva pela Lanfear, porque quando a Melindra foi salva lá da destruição de Malkier, a Lanfear, ela estava presa ainda. Ou será que tem alguma outra história por trás disso? Porque a gente não ficou sabendo. Mas a gente vai ver o que vai acontecer com a Melindra. E aqui vem uma das cenas mais legais do episódio e que mais frustram quem assistiu. Moghedien chega para conversar com Samael. Conversar. Sabe como é a Moghedien, né? Ela é essa aranha nas sombras e ela é terrível, tá? Ela chega para conversar com o Samael e vai torturar o cara. O objetivo da mulher é descobrir como matar um abandonado, né? Um escolhido. Porque eles não são fáceis de matar. Porque o Tenebroso, ele dá a eles essa vida a mais. Então ela vai fazer isso. Cara, a cena é pesada. Ela tá controlando o sangue dele, arrancando o sangue dele de alguma forma. E o que ela faz com ele, eu vou mostrar aqui já, é incrível. Mas ali no finalzinho do episódio, Lanfear e Rahvin, eles vão até a caverna onde o Samael está preso e descobrem essa cena, né? Ele preso com o seu sangue transformado em teias de aranha. Dá pra ver de longe que foi o Moghedien que fez isso, não é? E ele tá aberto ali, nossa, a cena é pesadaça, pesadaça, muito forte e bem impactante. Mas, vamos lá, vamos dizer o porquê que isso aqui é muito ruim, tá? É muito ruim, vamos lá. Primeiro, por causa de escolhas da série, não por causa de alterações, tá? Ah, o Samael morre lá em Lien, não sei o que, tá, tudo bem, esquece isso. Se ele morresse aqui, não faria diferença. É tudo tranquilo, são adaptações. Agora, a série brinca com uma coisa e faz escolhas depois que diferenciam. E eu vou explicar para vocês. O Samael, essa foi uma das principais coisas que me incomodou na série. Ele deveria pegar o arco do Asmodan, ele deveria ser o professor do Hunt, tá? A Moraine falou isso, blindou ele para ele ser o professor do Hunt. E aí eles trazem ele para cá para matar ele. Por quê? Ele não ia ser o professor do Randy, por que mataram ele? E aí quem vai ser o professor do Randy? O Asmodan então vai aparecer? Então por que fingiram que ele seria o professor do Randy? E aí botaram a Moghedien para fazer isso só para criar uma cena onde a Moghedien faz algo extremamente violento? É só por uma questão visual, gráfica, para mostrar que a Moghedien é pior do que os Abandonados, para fazer com que ela seja mais hypada? É isso? Eu não entendo por que fazer isso? E aí o pior de tudo, como eu falei lá no vídeo sobre Tanchico, tiraram a Moghedien de Tanchico, trouxeram ela para cá para fazer isso, e na batalha contra Nynaeve, que deveria acontecer lá no Palácio da Panarca, não acontece, porque a Moghedien não tá lá, ela não participa. Então,
Eles podiam ter dado a ela um papel mais impactante, como foi dado, porque isso é muito impactante, só que seguindo mais as trilhas dos livros. E deixasse o Samael, então, ou morrer pelo Randy, lá no episódio 6, ou ser o professor do Randy. Essa escolha não faz sentido. Eles tentam fazer uma coisa, tentaram fazer uma construção, e aí vão voltar atrás. Que nem a mesma coisa do chazinho do Ishamael que o Matt tomou, que serviu para uma coisa, agora não serviu mais e desfez tudo. Não estão se conversando. Cara, tivemos uma escolha errada, agora a gente vai seguir. Vamos arrumá-la, mas não ignorá-la. E é isso que eles estão tentando fazer, ignorando algumas escolhas que eles mesmos tomaram nesse próprio episódio. Escolheram que o Samael iria tomar o lugar do Asmodan e depois desistiram. Me parece que os roteiristas que fizeram uma parte do episódio não leram a outra parte do episódio. Parece isso. E antes de eu continuar aqui com o episódio, deixa eu mostrar para vocês um comentário que veio lá no YouTube, porque assim, tem vários comentários, tá? Os vídeos que eu fiz estão bombando, tem muito comentário mesmo, pessoal que amou, pessoal que odiou, e a maioria das pessoas que tá dizendo que eu não gostei, tá dizendo que é por causa dos livros. Ah, Eldo, tu não gostou por causa dos livros. Não é isso. Não é porque eu li os livros e porque teve diferença com relação aos livros. Eu não gostei desse episódio porque ele é ruim e teve escolhas ruins. Alterações, tudo bem, mas escolhas ruins é que me irritam. Então esse comentário do O'Neill, ele explica mais ou menos isso. Então eu vou ler pra vocês. Eu fiquei o episódio inteiro, me perguntando. O Randy falando que Moraine foi a única que sempre esteve ao lado dele, com a Egwene, ali mesmo, depois de ter sido traída. Olha, se ele não tem razão. Todo mundo com mortes falsas. O Matt morreu falsamente, a Nynaeve morreu, a Moraine. Todo mundo fingiu que morreu e ninguém morreu de verdade, só a Silva, coitada. Como que a Moraine conseguiu blindar o Samael sozinha se antes precisavam de duas das Aes Sedai mais poderosas ao mesmo tempo para segurar o Logain? Sendo tudo bem, ela usou o Sakarne? Tá, tudo bem, usou o Sakarne. Mas ela amarrou a trama usando o Sakarne, mas até o episódio passado ela não conseguia nem utilizar o Sakarne, agora ela consegue fazer uma coisa tão capaz como é usar uma blindagem. Mas a batalha toda entre Moraine e Lanfear não fez sentido. Disso aqui eu discordo um pouco, eu gostei da batalha, mas vamos lá. Moraine aprendeu a usar aquele objeto do poder do nada, sendo que antes ela apanhava para ele. Olha ali, não foi mostrado ela conseguindo isso. Lan e Moraine dando trabalho para Lanfear, sendo que na temporada anterior ela, a Lanfear, mostrou que consegue destruir uma cidade inteira com várias Aes Sedai se quiser. Não é isso? No último episódio, no 7º episódio da temporada passada, a Lanfear quase destruiu Cairhien e tinha lá um monte de Aes Sedai. Moraine se debatendo por tanto tempo sem achar o Sakarne, mas estava bem ali na frente dela, depois que o Lan aparece assim, né? Ela bota a mão ali, horrível. Moraine conseguiu se curar sozinha, né? Depois, como assim? Lanfear tomou uma espadada no pescoço e fugiu, sendo que na temporada anterior a Moraine rasgou o pescoço dela e ainda assim sabia que não conseguiria ter matado. Moraine ficando tão mais poderosa pelo poder do amor, mesmo apanhando para Lanfear no mesmo momento, que é o finalzinho ali. Enfim, eu tava pensando, se eu que tava sendo implicante com o episódio, isso realmente foi ruim. Agora temos a resposta. Então, gente, aqui é só um exemplo, tá? Tem vários outros comentários muito legais que mostram essas incoerências que realmente não fazem sentido e incomodam quando a gente assiste. Eu vou dizer pra vocês, a série é boa, eu estou adorando, eu vou dar nota 8 para a temporada, mas ela teria nota 9,5, só que o episódio final derrubou a nota, porque ele é ruim. O primeiro episódio, o segundo episódio, o quarto episódio são 10/10, velho. E o último episódio é ruim. E por quê? Porque ele não foi nem um pouco fiel à própria lore construída. É isso que eu reclamo. Tá? O episódio deveria ter sido fiel ao que ele construiu, mas eles constroem uma coisa e destroem, fazem uma coisa e desfazem, não se conversam nesse roteiro, quiseram fazer coisas demais de repente. Mas voltamos aqui para os nossos queridinhos, e assim, o Ravin diz uma coisa, o corpo dele ainda está reconhecível. Cara, eu acho que o Samael pode voltar, tá? Assim como eu acho que o Ishamael também pode voltar, tanto no próprio corpo quanto em outro corpo. E isso pode acontecer, apesar de que pode ser que não. Só que aqui, ó, para quem não entendeu ainda, isso aqui não está acontecendo dentro da caverna. Isso é em Tel Aranriot. Eles não estão fisicamente na caverna. Mas finalmente Randy vai até Alcaerdal e olha a quantidade de Aiel que tem aqui, galera. Olha a quantidade de Aiel. Estamos falando de milhares de pessoas, são milhares, mais de 100 mil Aiels. Não que todos estejam aqui, mas tem mais de 100 mil Aiels. E eu gosto muito das vestimentas que eles usaram nos Aiels. Cara, faz muito sentido com aquilo que a gente via
nos livros, né? Que a gente lê nos livros. Então, só interessante que, no caso, nos livros, né? A etnia de cada grupo, de cada país, ela é bem definida, né? Os Tairenos são mais baixos, os Aiel são todos altos e ruivos, aqui tem Aiel negro, eles misturaram isso. Atrapalha? De maneira nenhuma, não atrapalha. É só uma questão para ser levantada, tá? Não precisa se preocupar com isso. Não tenho problema nenhum com a Aiel negro. Eu tenho problema com a Aiel lutando sem o véu, como já fizeram a mãe do Rand, o pai do Rand fazer várias vezes. E aqui temos o Coladin, então, que ele vai se declarar o Caracarn antes do Rand, né? Então ele tá com os dragões desenhados ali, que foram desenhados nele pela Lanfear, né? Quando a Lanfear vai encontrar Sevanna e tal, e ela começa a fazer esse pacto com os Shaido, e aí a gente vai ver então uma disputa entre ele e o Rand, e isso é a parte que tá bem de acordo. Todo esse pedaço que acontece em Alcaerdal e o que acontece na torre estão bem de acordo. Eu gostei bastante da forma como eles estruturaram isso, porque realmente é assim que acontece. Mas podia ter um pouco mais de ação, né? Eu achei que podia ter um pouquinho mais de ação. Principalmente aí quando os Shaido e a Sevanna e o Coladin deixam o lugar, né? Mas ainda assim, tá legal, tá? A parte do deserto tá legal. O que não fechou muito foi o que aconteceu em Tanchico, e o que não fechou muito foi ali essa parte do Samael. E aqui começa a batalha da Moraine contra a Lanfear. A Egwene, ela faz aquele proteção ao redor, né? Mas é a Moraine quem vai se preparar para lutar contra a Lanfear. O Rand vai se declarar, então, o Caracarn, e ele vai fazer aquilo que o Huarc não queria que ele fizesse, que é dizer o que ele viu em Ruidean, né? Até inclusive ele fala pro Coladin, né? Você foi a Ruidean, e o Coladin mente dizendo que foi e que ele não pode falar sobre aquilo porque é sagrado e não sei o que. E o Rand diz não tem nada a ver, é isso, 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 e ele conta, e é isso mesmo que ele faz nos livros. Ele conta: vocês são perjuros, vocês seguiram o caminho da Folha e abandonaram o caminho e agora tem que conviver com isso. E é por isso que ele vai enfrentar a separação dos Aiel. E essa é a cena onde vemos a separação dos Aiel. E eles colocaram os Shaido usando roupas mais escuras, mas vejo que é só pra gente ter essa visão mesmo, né? Porque, cara, as batalhas depois disso são uma loucura, porque eles usam tudo a mesma roupa, tá? E aí tem que enfrentar os Shaido, enfrentam os outros Aiel, e quem conhece sabe que eles são diferentes, mas, cara, os caras de Andor não conseguem diferenciar um do outro, e se eles deixassem todo mundo com a mesma roupa, ia ser uma bagunça quando a gente fosse ver as batalhas, apesar de que eu ia achar isso interessante, porque seria bem, né, como é nos livros, mas tudo bem. Se colocar assim essa diferença não tem problema. Mas você vê que tem alguns poucos pontos mais escuros que estão do lado do Stardat e do Rand, mas tem alguns pontos mais claros que estão indo com os Shaido. E é isso que acontece, tá? O Rand separa os Aiel, muitos vão ficar com ele, muitos vão ficar contra ele, e começam umas batalhas muito loucas a partir daqui. E eu queria ter visto alguma delas, infelizmente vai ficar tudo pra quarta temporada. Enquanto aquilo acontece, isso acontece. Eu gostei da batalha delas. Mas aqui é antes da batalha, propriamente dito, né? A Lanfear chega pelas costas quando a Moraine tá começando a controlar o Sakarnin se perde, e aí a Lanfear poderia ter feito isso aqui. Assim como a Alviarin fez com a Siuan. Mas não! Ela resolve fazer uma corda de poder e tentar enforcar a Moraine. Qual... Cara... Por quê? Não tem lógica nenhuma. A Lanfear, uma das abandonadas mais poderosas de toda, não seria burra pra ficar fazendo isso. Ah, eu vou amarrar ela com as próprias mãos. Cara, ela usa foco em poder único, o poder verdadeiro, pra que ela ia ficar enforcando a Moraine? Não faz sentido nenhum isso aqui. Ah, mas se ela tivesse matado ela, teria acabado muito rápido. Eu sei, então não faz. Não faz a Moraine perder o Sakarnin. Não precisa. A Lanfear ataca, a Moraine se defende e segue a batalha dali. Não precisava, podia ter sido mais bem feito. Isso aqui ficou horrível, isso aqui ficou uma porcaria. Não faz sentido uma mulher poderosa. Cara, a Alviarin estalou o dedo e atorou fora o pescoço da Siuan. Por que a Lanfear não faz isso também? Ó, e o Sakarnin tá ali, ó. Ali, na mão dela. E ela não pega. Mas daí ele muda de lugar, porque ela tava olhando pra frente. E aí agora ela vira pro lado e o Sakarnin tá ali. Mas isso tem que fazer aquela sincronia com o discurso da Siuan lá na torre, né? Mas a cena aqui é bonita. Vamos falar a verdade, né? Depois que ela pega o Sakarnin ali, é bonita. Mas, vamos de novo. A Lanfear, a mulher mais poderosa que já existiu, tá enforcando ela com o poder e larga ela
antes de ter certeza que ela morreu? Sério? Sério? Ah, ela foi distraída pelo Lan, esqueci. Mas bola de fogo é legal. E ela tá voando lá, tá vendo? Outra cena inútil. Outra cena que não faz sentido. Vocês lembram no primeiro episódio? Quando os dois guardiões daquela verde, da Jane, vão atacar e a... eu não me lembro qual das Aes Sedai faz assim, e os dois morrem. A Lanfear com o Lan. Aí ela tá se defendendo do Lan. Ah, mas tem a Moraine ali do lado. Mas, cara, faz um monte de estacas. E deu. Acabou. Sabe o que tá faltando? Eles entenderem o poder dos abandonados. Eles querem criar que os abandonados são muito, muito, muito poderosos. Mas quando chega num X1, é muito fácil para os abandonados derrotar eles. A gente viu o Ishamael sendo derrotado de forma patética pela Egwene, pelo poder da amizade na segunda temporada. E agora, de novo, nós vemos a Lanfear sendo pateticamente pressionada por Lan e Moraine. Pela Moraine usando Sacarne, ok. Mas, cara, a Moraine tava sem o Sacarne, o Lan tava com uma espadinha. Não. O Lan até consegue cortar ela. Tudo bem que ela se cura com o poder verdadeiro, mas o Lan consegue cortar ela. A batalha não foi ruim, só que um monte de coisa que não faz sentido. E aí o Rand vai fazer chover no deserto, tá? É finaleira ali da situação, o Rand fazendo chover no deserto. É bem interessante, eu gostei da beleza que foi construída aqui. Não me lembro disso acontecer nos livros, sinceramente eu não vou pegar o livro para ler agora para me lembrar, mas é uma cena impactante, né? Ele conjura ali muita coisa e tem muita mácula ao redor dele e até que então começa a chover. Bem legal essa cena, gostei bastante. E essa cena é legal, porque tem escudo, tem raio, tem o poder verdadeiro e tem uma espada cheia de poder único ali. E aí o Hunt tá canalizando, mas o poder verdadeiro vence Sacarne. E de novo! E isso foi uma vingança, né? A Moraine esfaqueou, né, a Lanfear pelas costas do mesmo jeito. Só que agora foi a vez da Moraine ser esfaqueada. Não tinha como ela vencer a Lanfear, a verdade é essa. Mas aí chega o momento do poder do amor. Vamos assistir. Mas ela é louca assim. Aí tipo, o poder do amor. E aí a Lanfear foge. Então, tudo bem, ela fugiu ali no final. Mas o poder do amor foi sacanagem, cara. Foi sacanagem. Sério. Não foi ruim a batalha, mas. Sério, não foi legal isso aí, não. E no final nós temos, né, o Lan salvando a Moraine, porque é o Lan, né? Ele tem que salvar ela. Não sabemos como a Moraine será curada, provavelmente uma das sábias vai fazer isso, até quem sabe a Egwene consiga, não sabemos, né? E o episódio termina, né, com o Rand conjurando essa chuva e os Aiel se ajoelham, né, chamando ele de cara carne. Não todos, mas a maioria. O Huark grita, a sábia aceita e todos aqueles que ficaram ali também. Mas a Egwene não, né? A Egwene percebe o que está acontecendo. Por favor, para! Mas ele não para. Nesse momento o Rand já passou de nível, ele já é outra coisa. E ele vai piorar muito ainda nas próximas temporadas. Até. Cara, vai longe, tá? Vai longe. Ele só vai se tornar o dragão renascido da luz lá na última temporada, acredito eu. E aqui, cara, sabe o que me faltou? Só faltou uma coisinha pra ficar perfeito aqui, essa parte. É aparecer o rosto do Lewis Sterling ali meio que nas sombras, meio que sussurrando alguma coisa pra ele, que era uma amostra da loucura. Apesar de que, eu vou dar um pequeno spoiler pra você que chegou até aqui agora, pra você entender. A voz do Lewis Sterling, quando fala com o Rand, não é a loucura.
O Lewis Therin está louco, mas ele não é a loucura, ele é parte do Randy. Mas eles precisam dar um jeito de fazer isso acontecer, né? O Lewis Therin falar com o Randy. Então, podia aparecer aqui. Na minha opinião, podia aparecer alguma coisa do tipo pra gente já começar a sentir que o Randy está à beira da loucura. E é isso aí, pessoal. A última parte dessa nossa análise gigantesca aqui do último episódio. Como eu disse, o episódio para mim tem nota 6, e é uma nota muito alta até pro que ele ofereceu. A parte da torre é a melhor parte, sem sombra de dúvida. A parte do deserto se salva, né? Mas tem algumas coisas aí que não fazem sentido. E me faltou ação nesse último episódio. Faltou mais batalha entre a Moraine e a Lanfeira, apesar de não ter sido uma luta de luzinha, como eu não queria que fosse. Foi uma luta de verdade, teve bola de fogo, teve raio, mas podia ter mais. O Lan não faz sentido ali no meio, né? Samael estragado, completamente jogado fora. Quem sabe ele não volte, como o Arangar, por exemplo, que é uma personagem que vai aparecer antes. Faltou Moghedien lutar com Nynaeve, faltou muita coisa. Mesmo assim, ainda tô bem empolgado com a 4ª temporada, que eu tenho certeza que vai ter, porque a série está tendo muita positivação e ela tá ficando no top de tudo. E agora hoje a gente vai ter a nossa live daqui a pouquinho. E assim, nós não vamos parar de fazer conteúdo da Roda aqui no canal. Vai ter conteúdo toda semana da Roda, pode ter certeza. Você tem que estar aqui inscrito com o sino das notificações ativado, e para saber sempre que um vídeo novo sair. E vai ter vídeo, galera. Vem comigo que vocês não vão deixar de ficar por dentro do que acontece na Roda. Inclusive, vamos fazer um clube do livro e vamos ler os livros da Roda aqui no canal. Vocês e eu. É isso aí. Entra lá na comunidade do WhatsApp, que eu vou explicar melhor por lá também, tá? Então a gente vai conversar bastante por lá, mas eu vou trazer um vídeo explicando como vai funcionar esse clube logo mais. E para quem for membro Xamã, nós temos, ou Aes Sedai, né? Nós temos um grupo no Discord, que eu ainda estou construindo. Depois que terminar aqui de fazer todos esses vídeos, eu vou lá e vou terminar de construir, onde a gente vai ter missões, a gente vai ter umas brincadeiras, você vai poder escolher se você qual sua Ajá. Vai ser bem interessante, bem legal para se divertir, tá? Mas só para membros que são Aes Sedai ou Xamã. O link para entrar nesse grupo especial tá na comunidade. Você tem que ir lá na comunidade do canal, né, e a comunidade, e procurar ali que tem uma mensagem que é fechada para os membros Aes Sedai e Xamã. Os outros membros têm acesso antecipado, tem um monte de conteúdo extra, e com certeza vocês também vão se divertir pra caramba. É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho a gente tá na live. Valeu, um forte abraço, se cuidem.